Vamos então dar continuidade à nossa aula da semana passada. Eu prometi para vocês reprodução assexuada e sexuada, mas a gente partiu essa aula em duas partes aí para nós, para ficar um pouco mais didático. Tudo bem? Vamos começar então revisando a aula anterior. Na aula anterior nós vimos que a reprodução assexuada ocorre sem a participação de gametas, tá? Lembrando que gametas são normalmente o óvulo e o espermatozoide. Ela acontece utilizando uma multiplicação de células, onde uma célula igual forma duas novas células iguais. Essas duas novas células iguais formarão 4 novas células iguais. E essas 4 novas células iguais originarão 8 células exatamente iguais e assim vai. Esse é o processo chamado mitose, onde o DNA é sempre igual. Tudo bem? Existem vários tipos. Divisão binária acontece em unicelulares. Bactérias, por exemplo. Está aqui uma célulazinha cabeluda, que é uma bactéria. Ela vai se multiplicar formando duas células exatamente iguais, exatamente com o mesmo DNA que a célula-mãe. Brotamento acontece em esponjas e é quando um conjunto de células começa a brotar em uma esponja. Ó, aqui uma esponja começou a brotar um novo conjunto de células. Aqui você está olhando essas células de forma macroscópica, ou seja, como a gente vê, tá? Imagina que em mim eu tenho 2 braços, imagine que começa a brotar um novo braço saindo da minha nuca. Isso nada mais vai ser do que um surgimento anormal de células na minha nuca. Só que elas vão formar, são células que elas estão ativadas para virar um braço. Mas o DNA é tudo igual a todas as partes do meu corpo. Então tá aí. Essa esponja ela vai formar um crescimento normal de células e esse crescimento normal de células vai se desprender, caindo aqui e formando um novo indivíduo. Isso é a reprodução, formar um novo ser, sendo ele igual ou não. Se é igual, assexuado. Aí nós temos a reprodução por fragmentação. Corta uma perna da estrela do mar, que é um equinodermo. Equinodermo é o nome do filo dele, porque ele tem espinhos. Então, essa estrela do mar perde um pedaço da perna. A perna irá formar uma nova estrela. E essa estrela aqui irá regenerar a perna que perdeu. Os dois indivíduos, essa estrela e essa, serão totalmente iguais. Praticamente clones. Tá bem? Esporulação, os fungos, número 4, então está aqui. Temos esse fungozinho ali, fiz um micélio para você lembrar do fungo, tá? Não é bem assim que acontece, mas vamos lá, para a didática, lembra que vai se soltar uma célulazinha, e essa célulazinha que é igual a esse indivíduo aqui. Inclusive, não sei se você sabe, mas esse micélio aqui é só a parte reprodutiva do fungo. O fungo de verdade está aqui embaixo, tá? Nas hifas, beleza? Micélio, hifas. Hifas são o fungo de verdade. Micélio é a parte reprodutiva do fungo, beleza? Enfim, isso é só uma curiosidade. Vai se desprender um pedaço ali, vai se desprender uma célula, um esporo. Cuidado, esporo não é semente. Muito cuidado, esporo não é semente. É uma célulazinha só. A semente tem muitas células e a semente vem daqui, ó, reprodução sexuada, tá? Depois eu vou explicar a diferença. Agora, esporulação, uma célula se desprendeu e vai formar um novo fungo. Com novas hifas. Beleza? 5, propagação vegetativa, é aquela que você pega um pedaço da planta, bota no solo, vai nascer. Veja, peguei essa planta aqui, ela tem uma raiz, eu vou tirar um pedaço aqui e esse pedaço eu vou colocar no solo. Veja, eu estou desprendendo um conjunto de células.
Beleza? É que nem aquela história do braço. Se eu tirar aquele meu braço aqui, ó, que nasceu na nuca, e botar ele no solo, era como se eu estivesse fazendo isso aqui, tirando uma quantia de células e colocando no solo. Tá? Claro que não vai nascer porque animais não fazem propagação vegetativa, plantas fazem. Tá? Que vai crescer uma nova raiz, a planta vai se desenvolver. Algumas plantas conseguem fazer isso melhor que outras. A mandioca é um bom exemplo que consegue fazer isso e normalmente é o jeito que ela é plantada. Aí nós temos o 6, que é estrobilização. Estrobilização é esse pedaço aqui, isso aqui veio de uma água-viva, tá? A água-viva tem um ciclo bem complicado, esse é um pedaço do ciclo dela. Ela pode desprender uma larvinha, ela vai formar uma larvinha, essa larvinha vai lá no solo. Agora, a parte que importa é depois da larva. Essa larva vai formar essa estrutura aqui, ó. Olha que feio isso aqui. E daqui vão se desprender pedaços, ó. E vão formando novas águas-vivas, todas iguaizinhas. Iguaizinhas umas às outras. Aí tem a 7, que eu não fiz desenho por falta de espaço. Mas você já sabe, a gemulação é a formação de uma gêmula. Uma célula de resistência. É como se fosse esse aqui, ó. Olha que interessante, aqui parece uma água-viva também, né? Então vai servir para os dois, só esquece dessa parte aqui. O que acontece? Essa água-viva ela vai produzir uma gêmula, uma estrutura de resistência, uma célula bem protegida que vai servir de proteção. Essa célula vai ser bem importante na hora de formar uma nova água-viva, que vai ser igual à água-viva mãe. Isso porque ela foi formada por mitose. E aí vem o grande tema dessa aula, reprodução sexuada. A reprodução sexuada acontece por meiose, tá? Meiose. E nós temos uma diferença. Outra coisa, ela acontece com gametas, óvulo e espermatozoide. Adivinha? Óvulo e espermatozoide, eles são o quê? Eles são gametas? Não, tá bom. Mas eles são células, tá? Eles são células. Só que essas células vão ser iguais às células que geraram eles? Lembra que aqui, lembra que eu fiz um monte de célulazinha aqui nesse canto? E daí desprendeu uma e esse virou um novo indivíduo? Igualzinho às outras? Aqui isso não vai acontecer. Uma célula, ela vai se diferenciar, o DNA dela vai mudar. E após a mudança do DNA, teremos a formação do espermatozoide no homem. Teremos a formação de um óvulo na mulher. Então pensa o seguinte, olha para mim, se eu pegar uma célula qualquer do meu corpo, menos as células do testículo, se eu pegar uma célula qualquer do meu corpo e cultivar em laboratório, essa célula vai se multiplicar por mitose até virar um feto, até virar um ser vivo, até virar alguém igual a mim. Muito importante que você entenda. Isso aconteceu por mitose, isso aconteceu sem que esse indivíduo que nasceu novo seja diferente de mim. Agora, eu, no meu corpo, eu como sou homem, vou produzir espermatozoides. Esses espermatozoides, eles vão ser iguais às demais células do meu corpo? Não, porque o nosso corpo tem mecanismos para diferenciar essa célula, para que ele garanta que os filhos vão ser diferentes dos pais. Eles podem ter características dos pais. A gente diz que um filho é praticamente uma mistura da mãe e do pai. Mas não vai ser igual, tá? Então é uma diferenciação importante. Aí, tanto o pai entre aspas, né, quanto a mãe produzem células diferentes das suas. Ou seja, gametas e óvulo, óvulo e espermatozoide que vão ser diferentes
das células somáticas do seu corpo, das demais células do seu corpo, que são as células somáticas. Então, tanto pai quanto mãe produzem células diferentes das suas, que se juntam para formar um filho. Ou seja, o teu pai contribuiu com metade, a tua mãe contribuiu com metade, e vai formar uma pessoa. Então vamos ver aí, imagina que isso aqui é a tua mamãe, tá? Claro que ela tem muito mais do que essa quantia de células, só representei para ficar didático, tá? Aqui o homem com essa quantia de células. O que vai acontecer? Lá no ovário da mamãe, uma dessas células ela vai começar a se diferenciar, tá? Ela vai começar a se diferenciar. Então, o DNA dessa célula, ele vai ficar diferente do DNA dessas outras. É uma célula que ainda está lá no ovário da mamãe, que está se diferenciando. Isso já é óvulo? Não, não é óvulo ainda. Isso é uma espécie de, a gente chama célula germinativa primordial. Um negócio assim. Essa célula, ela vai se diferenciar e vai fazer um processo parecido com a mitose. Só que se chama meiose. Meiose, lembra meio. Lembra que na mitose formava células iguais? Na meiose vai formar células com metade do DNA. Então, se aqui eu tenho um DNA maior, aqui eu vou ter metade do DNA que eu tinha em uma célula dessas, tá? Então, o DNA vai ser diminuído pela metade em cada uma dessas células aqui. Agora, veja bem. Depois que essa célula se desprender, ela vai se multiplicar e vai formar 4 células. 4 células. Um que eu vou chamar de ovócito secundário, ou então, para os mais íntimos, pode chamar, eu deixo, óvulo. Então aqui formou um óvulo. E vai formar também 4 outras 3 células piquiticutinhas. Tá bem? Lembra que aqui na mitose, praticamente o que acontece? A gente vai pegar uma célula, ela vai começar a se estrangulada. Ela vai ser estrangulada assim, ó, olha. Então ela vai se estrangulando até que em algum momento ela divide. Veja, a quantia de líquido, de proteínas que tinha dentro dessa aqui não se dividiu ao meio. Então, como o óvulo é uma célula muito importante, é a célula geradora da vida, ela precisa pegar todo o citoplasma dessa aqui. Pegar todas as reservas que tem aqui. Então o que acontece? Aqui ela vai se dividir e vai formar 3 células minúsculas que morrem, não serve para nada. E vai formar uma célula grandona, que serve, ovócito secundário, óvulo. Uma célula que, claro, é diferente da célula pai. Da célula que veio da tua mãe, tá? Então tá aqui o óvulo, vamos deixar ele esperando. Vamos olhar agora pro macho. O macho, ele vai lá no testículo. Uma das células dele vai sofrer um processo de diferenciação. Então essa célula vai se diferenciar das demais células do papai. Então ela vai se multiplicar. Uma célula vai formar 4 células. E qual que é a célula que o homem forma? É o espermatozoide. Então, uma célula do papai vai formar 4 espermatozoides. Veja como esses espermatozoides são menores do que o óvulo. Agora, olha que interessante. Uma célula da mãe gera um óvulo. E
3 células, glóbulos polares, que vão degenerar. O nome não importa, tá? Isso aqui vão degenerar, eles vão morrer. Agora, essa célula do papai vai formar 4 espermatozoides. Os 4 são bons, os 4 são funcionais. Por que que o do homem gera mais e o da mulher gera um só? Porque esses espermatozoides, eles vão apostar uma corrida. Aqui milhares de espermatozoides vão correr para vencer e pegar esse óvulo. Esse é o engraçado, porque o óvulo é uma célula gigantesca. E você só precisa de um óvulo. Agora, para conseguir entrar nesse óvulo, esses espermatozoides vão ter que atacar esse óvulo. Pesquisem aí um vídeo para vocês verem a fecundação. Pode pesquisar aí no YouTube. Se precisar, pausa o vídeo, abre uma nova aba, pesquisa, vê o vídeo e escreve ali, ó. Fecundação, vídeo em 3D. Vídeo em 3D da fecundação. Vocês vão ver lá que vai ter um monte de espermatozoide indo e atacando aquele óvulo, tentando entrar lá. Beleza? Agora, para nós aqui, o que mais importa de tudo isso? O que mais importa é que esses espermatozoides, não importa se é 1, se é 4, se é 8, quantos for, ele é igual à célula do pai? Não é. Porque em algum momento ele vai sofrer uma diferenciação no seu, palavra-chave, DNA. Então, o DNA desses bichinhos aqui é diferente do DNA daqui. Lembra que é meiose? Leva metade. Então, o DNA daqui, nós vamos ter 2 vezes o DNA. E cada célula dessas aqui vai ter 1 vez o DNA que teria lá. Beleza? Mesma coisa serve para o óvulo. Esse óvulo vai ter metade do DNA daqui. Aí o que vai acontecer? Um desses espermatozoides vai ganhar corrida e vai fecundar o óvulo. Parabéns, você é o campeão. Você ganhou a mega sena da vida. Então nós teremos um espermatozoidezinho entrando nesse óvulo. E lembra, aqui não tem metade do DNA daqui? E aqui não tem metade do DNA daqui? Então, se aqui tem 2 vezes o DNA, aqui tem 1 vez o DNA, agora eu vou juntar esse com esse. Veja, 1 mais 1 vai dar 2 também. Então o que vai acontecer? Eu vou juntar eles de volta e vai formar uma supercélula que nós chamamos de, essa palavra é bem legal e bem importante, embrião. Sempre depois que fecundar, espermatozoide e óvulo formará um embrião. Esse embrião, ele vai ter 1 vez o DNA, 2 vezes o DNA. É só pensar, ó, aqui aconteceu uma meiose, então o DNA virou metade. Aí ele juntou para formar de novo uma célula que vai ter 2 vezes o DNA. Beleza? Aí nós temos uma ideia. Agora, vamos pensar o seguinte, por que essa reprodução é sexuada? E essa é assexuada. Você percebeu que aqui praticamente você precisa de um indivíduo só? Um indivíduo só. Um indivíduo só. Uma célula vai desprender de qualquer parte do corpo dele e vai formar um novo indivíduo. Aqui vai ter que acontecer um processo onde a mamãe vai fazer meiose para contribuir com metade. E o papai vai fazer meiose para contribuir com metade. Cada um vai contribuir com metade. Então nós temos uma junção. E agora entra a parte mais importante da aula. Por que isso é importante para a vida? Por que isso é importante para a natureza? Anota.
Deixa eu ver onde eu vou escrever isso aqui, porque é muito importante. Vai ser aqui no meio mesmo. Variabilidade genética. É para isso que é importante que seja feita a reprodução sexual. Porque você concorda que aqui o pai e o filho vão ser exatamente igual? Se eu fosse uma esponja e começasse a nascer uma nova cabeça aqui no meu braço e de repente essa cabeça se soltasse, fosse pro chão e dali nascesse um novo Marcos, ele ia ser igual a mim. Nós seríamos iguais, não teria variação, não teria variabilidade. Nós seríamos geneticamente iguais, o mesmo DNA. Então não teria variabilidade genética. Agora, se mamãe entra com metade, papai entra com metade e vai formar uma junção da mamãe com o papai, que não é bem uma junção porque nós sabemos que aqui essa célula já não vai mais ser igual à célula da mãe. Nesse caso, nós teremos indivíduos diferentes, vários indivíduos geneticamente diferentes, indivíduos com variabilidade genética. Então, por isso essa palavra é tão importante, e anota, é um dos conceitos mais importantes da biologia. Vocês vão ver que isso vai ser útil até o final da vida escolar de vocês. Tudo bem? Agora, para encerrar o nosso vídeo, algumas classificações a mais. Fecundação interna e externa, isso é bem fácil. O órgão sexual masculino é o pênis, o órgão sexual feminino é a vagina. Quando nós temos a entrada do pênis na vagina, é uma fecundação interna. Beleza? Então, fecundação interna porque é dentro. Tem a inserção do órgão masculino no órgão feminino. Agora, a fecundação externa acontece fora, no ambiente. Acontece isso, por exemplo, nos peixes. Tanto o macho quanto a fêmea jogam os seus gametas, óvulo espermatozoide, na água. E lá eles se fecundam e lá eles se reproduzem. Beleza? Então, na externa, gametas são jogados no meio. Água, por exemplo. Outro exemplo é o do sapo. Os anfíbios também se reproduzem por reprodução externa. Reprodução externa, tá? Então, vai ter inserção do órgão masculino no órgão feminino? Não vai ter. Eles vão jogar os seus gametas no meio mesmo. Não sei se vocês já viram. Esse caso é muito curioso. Vocês podem ter essa dúvida. Professor, mas o sapo abraça a sapa? Sim, ele abraça. Isso é um mecanismo para aumentar a chance. Porque você concorda que se o sapo jogasse os seus gametas num lado da lagoa e a sapa jogasse seus gametas do outro lado da lagoa, a chance de gerar um indivíduo ia ser muito menor do que se os dois combinassem. Vamos nos encontrar no meio da lagoa e jogar nossos gametas na água ali. E viessem no meio da lagoa e jogassem ali, a chance de dar um indivíduo ia ser muito maior. Por isso eles realizam um abraço, mas sem penetração do órgão masculino no feminino. Isso nós chamamos de amplexo. Então, vou colocar aqui no cantinho a palavra para vocês. Amplexo. É o abraço que o sapo faz na sapa para aumentar a chance de fecundação, mas ela é externa, por mais que tenha um abraço. Aí nós temos a diferença entre ovíparos, vivíparos e ovulíparos. Essa é muito, muito fácil. Ovíparo. Ovíparo é quem bota ovo. Ovíparo, bota ovo. Vivíparo, você é vivíparo.
Vivíparo é quando você não bota um ovo. O indivíduo que vai nascer não vai nascer no lado externo, dentro de um ovo. Ele vai nascer dentro da própria fêmea. Dentro da própria fêmea. É o que acontece nos humanos. O embrião aqui, ele vai se multiplicando até formar um bebê. E esse bebê, ele vai ser todo gerado dentro do útero da mãe. Então, é vivíparo. Vamos lá, ovíparo, bota ovo. Vivíparo, a gestação é interna. Agora, ovo-vivíparo. Veja, uma mistura dos dois. Então, é um ovo que não vai ser botado. Aqui bota ovo. Aqui tem ovo, mas não bota o ovo. Veja, aqui bota o ovo. Aqui, o ovo fica dentro da mãe. E qual que é a vantagem disso? Vai ter mais calor. Esse indivíduo vai conseguir guardar melhor sua prole. Isso acontece muito em répteis, tá? As aves são ovíparas. Elas botam ovo. Os mamíferos são vivíparos. Eles guardam a prole dentro do útero. E os répteis, por exemplo, são ovovivíparos. Agora, só para encerrar, um desafio para vocês que vai fazer parte das atividades da semana. Fico muito triste se você não assistiu o vídeo até o final, porque você vai ter um desconto evidente na nota, porque isso vai fazer parte das atividades. Manda para mim no Classroom, eu preciso que vocês mandem. A partenogênese é sexuada ou assexuada? Esqueci do ponto de interrogação. É uma pergunta para vocês. Isso é uma dúvida muito grande no meio científico. Alguns defendem que é sexuada, outros defendem que é assexuada. Vou deixar vocês procurarem algum vídeo aí na internet sobre a partenogênese. Ela acontece em abelhas, ela acontece em formigas. E manda lá se você acha que é sexuada ou assexuada e explica, dê um argumento para defender se você acha que é sexuada ou assexuada. Beleza? Espero que essa aula tenha sido boa. Se você tiver dúvidas, manda aí. Valeu!